Opa! Então, nesse vídeo aqui eu quero contar uma experiência que eu tive na época que eu morava em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo durante 4 meses em 2023 e morando em São Paulo eu visitei uma fábrica abandonada e essa fábrica abandonada ficava no distrito de Perus, em São Paulo, né? Eu vou mostrar como que eu fui lá, vou mostrar as fotos que eu tirei, vou mostrar a história da fábrica e o que eu penso sobre urbex, né? Exploração urbana, normalmente de lugares abandonados e alguns canais que também eu sigo que eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu não cheguei a gravar nada, só tirei fotos, até porque do lugar que eu morava em São Paulo, eu morava no centro de São Paulo, num bairro chamado Cambuci, inclusive vou mostrar aqui o prédio que eu morava e a distância do prédio entre a fábrica abandonada e como que eu fui até lá, que no caso demorou em torno de umas 2 horas, 3 horas para eu chegar até a fábrica, porque eu fui de metrô, né? E depois eu peguei um trem. Tô aqui no iCloud, né? Eu tirei 89 fotos do lugar. Eu fui pra fábrica dia 8 de abril de 2023. Como vocês podem ver, que tem várias fotos que eu tirei. Eu não cheguei a gravar nenhum vídeo, me arrependo. Passando rapidinho aqui pro Google Maps. A fábrica, ela fica exatamente aqui, né? Aqui é a estação de trem de Perus e ela fica literalmente do lado da estação de trem. Você vai um pouquinho pro lado aqui e você vai encontrar esta entradinha aqui, onde normalmente fica alguma pessoa aqui tomando conta. E aqui, exatamente nesse lugar, é uma pista de autoescola. Literalmente a entrada da fábrica abandonada fica em uma pista de autoescola, né? E se você descer essa rua, descer ali embaixo, aqui embaixo aqui é a estação de trem. E, inclusive eles têm visitação, né? Você pode agendar para fazer uma visita em grupo. Eu não fui em grupo, eu fui sozinho, mas tem como você agendar e você faz uma visita em grupo normal. Se eu não me engano, você paga lá uma taxinha para entrada para ter o acompanhamento de um guia, mas coisa básica. E esse lugar aqui é a fábrica. Como vocês podem ver, é uma fábrica grande para um caralho, é uma fábrica gigantesca. Eu explorei praticamente ela inteira. Tem algumas partes aqui que ainda funcionam, né? Essa parte aqui de baixo, ela ainda funciona. Eu não sei exatamente o que é aqui, mas eu sei que no dia que eu fui tinha pessoas aqui. Porém, toda essa região aqui, ela é abandonada, né? Aqui coisas abandonadas, abandonado aqui também. Toda essa parte aqui da fábrica é abandonada, apesar de ter esses quatro, né, lugares aqui que ainda funcionam. Não sei direito o que é. Se alguém sabe o que é, diga aí embaixo. E como é que eu fui até lá, né? Bom, eu morava aqui, eu morava no pátio central aqui, né, o condomínio das Cores em Cambuci. Morava nesse condomínio aqui. A entrada do meu apartamento aqui era no 415, essa rua aqui do Lava Pés. Inclusive o lugar que eu comprava marmita. Quando eu morei em São Paulo, eu vivia de marmita, né? E eu comprava marmita em algum lugarzinho aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Como à vontade, self-service, R$ 22. Eu vim aqui, enchi o meu prato e literalmente esse era o meu almoço e minha janta em São Paulo. Então cada refeição saía em torno de R$ 11. Ficava bem em conta, porque com a Marmitex que eu conseguia fazer aqui, era uma Marmitex grande, então, e eu não comia muito, eu conseguia usar ela tanto pro almoço quanto pra janta. Então toda vez eu vinha aqui, só que ó, vocês veem aqui embaixo, ele ficava aberto de segunda a sábado, de domingo eu pedia coisa iFood, ele ficava aberto de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas. Então, mas tem um pequeno detalhe nisso aqui. Como eu tinha um horário todo fodido, eu acordava tipo depois do meio-dia e eu normalmente trabalhava de madrugada, tinha dias que eu acordava depois das 3 da tarde. Daí eu não conseguia vir aqui. Daí nesses dias eu tinha que pedir coisa no iFood. Mas o bom é que em São Paulo, se tem uma coisa que não se falta é iFood, né? Você pode abrir o iFood às 4 da manhã e vai ter tipo mais de 200 lojas abertas, né? Nada fecha nessa cidade, ninguém dorme nessa porra. E como vocês devem imaginar, essa rua aqui é movimentada para um caralho e então tinha barulho 24 horas nessa rua. Esses prédios aqui eram novos quando eu me mudei, nem ponto de internet tinha para algumas operadoras, né? Por exemplo, a Claro não tinha ponto aqui ainda. Eu usava Vivo, mas a Claro era um pouquinho mais barata, mas eu fui tentar ver se dava pra botar Claro na minha internet fixa e eles não tinham ponto aqui, não tinha ponto disponível pra Claro. Então eu tive que ir com a Vivo mesmo, que normalmente é um pouquinho mais cara. Voltando aqui, se você vê do Pátio das Cores a direção até a fábrica de cimento Perus, ele dá em torno aqui
Tá mostrando aqui, ó, 1 hora de carro, né? Só que eu não tinha carro. Então eu tive que ir de metrô. Daí o que eu fiz? Eu peguei o metrô, eu saí aqui do pátio, eu fui aqui pra Liberdade, né? Peguei o metrô aqui, o Japão Liberdade. E a partir do metrô da Liberdade, eu fui seguindo, né? Fazendo a baldeação. É baldeação que fala? Não sei, eu acho que é isso. Daí eu fui fazendo, tipo, dando meu jeito lá pra chegar até a estação de trem aqui de Perus. A linha vermelha, se eu não me engano. Acho que é a linha vermelha. Não sei. Não sou paulistano, não sou paulista, eu sou do interior. Daí eu cheguei até aqui. Daí quando eu já tava na fábrica, eu vou mostrar algumas fotos da fábrica aqui, né? Quando você chega lá, depois de passar o pátio da autoescola e fazer uma boa caminhadinha até chegar na fábrica, você começa a ver as primeiras estruturas aqui da fábrica. Eu não sei dizer o que são cada uma dessas coisas, eu sei que é uma fábrica de cimento, mas eu não sei dizer o que é cada coisa aqui. E era um lugar muito grande, isso eu tenho certeza. Essa é a primeira visão que você tinha. Indo mais a fundo, você começava a ver a estrutura da fábrica. Era muito grande isso aqui, cara. Era muito, muito, muito grande. Era tipo o tamanho de um bairro, praticamente. E tinha muitos lugares, muitas coisas. Eu não entrei muito dentro dos lugares, né? Não entrei em lugares mais perigosos, assim, né? Eu não tinha certeza, tipo, aqui embaixo, por exemplo, né? Nesse porãozinho aqui embaixo, eu não entrei em lugares assim. Eu fiquei mais por fora ali, nas estradas mesmo, de terra que tinham. Não cheguei a entrar muito dentro dos lugares. Teve só um lugar que eu entrei, que eu vou mostrar depois. Que eu subi lá em cima, né? Que eu queria ver como é que era a vista de lá de cima. Depois eu mostro. Aqui algumas coisas de trem abandonadas. Aqui era mais por dentro da fábrica. E tinha muito cavalo aqui, né? Como você pode ver, tem um montão de fezes no chão. Porque tinha muito cavalo espalhado por essa fábrica. Teto já não existia mais, a vegetação tomando conta. Aqui, ó, você pode ver que tem alguns instrumentos aqui para praticar tiro ao alvo, né? Porque normalmente eles usam esse lugar aqui para jogar paintball. Então tinha bastante marca, né, de tiro de paintball nos lugares. Né? E tinha uma estrutura realmente de um lugar abandonado. Depois eu vou contar um pouquinho da história do lugar, né? Por que ele ficou assim, por que uma fábrica desse tamanho ficou abandonada. Vou ler um artigo de um site Memórias alguma coisa de Queixadas, né? Vou mostrar a história desse lugar e por que ele ficou abandonado desse jeito. E eu saí explorando os lugares, tirando fotos. Aqui é do lado de fora do lugar, né? Tem, tipo, era uma estrutura gigantesca. Eu acho que foi o lugar... Eu sempre fui, tipo, fascinado por lugares abandonados. E esse aqui provavelmente foi o lugar abandonado. Foi o maior lugar abandonado que eu já visitei na minha vida inteira. Então foi uma experiência muito interessante, pra ser sincero. Eu gostei pra caralho. Aqui é ainda um lugar que tinha um paintball. Não sei o que significa isso, mas provavelmente deve ser alguma coisa das pessoas que faziam paintball aqui. Aqui é alguma das ruas que tinha lá. Outros lugares aqui. Se eu caísse aqui eu tava fudido. Tinha uns buracos aqui, tá ligado? Tipo, mano, isso aqui de noite deve ser literalmente um filme de terror. Acho que dá pra gravar um filme de terror nessa fábrica, velho. Fácil, na verdade. Você nem precisa botar nenhuma edição, nem nada. Só você gravar esse lugar de noite já deve dar um medo do caralho. Ainda mais com os cavalos andando lá. Não sei se vai ter uma foto de um cavalo aqui. Provavelmente tem. Mas, ó, vários buracos na parede. Muita pichação. Isso aqui, ali embaixo, né, tinha um porão, né? Dava pra você descer lá embaixo. Só que eu, obviamente, tenho apreço à minha vida e eu não ia descer nessa porra no submundo ali, né? Não tava muito afim de descer ali e encontrar, sei lá, um cavalo. Mas já tem um cavalo ali embaixo, mano. Eu viro e sinto a respiração de um cavalo. Mano, eu acho que eu desmaiava. Eu aceitava minha morte ali mesmo e ficava ali. Tinha muita vegetação também crescendo, né? Essas escadinhas aqui eu poderia até arriscar minha vida tentando subir, mas eu preferi só ficar de boa. Aqui o I So Serious, né? Realmente parece um lugar bem plausível de se existir em Gotham City. Aqui mais fotos dos telhados. E aqui os cavalos, ó. Esses aqui são 2 cavalos que tinham lá. Estavam me encarando, pensando, né, que porra que esse moleque tá fazendo aqui. Mas tinha muitos outros cavalos espalhados, inclusive dentro dos lugares, né. Então é por isso até que eu tava com um pouquinho de receio de entrar dentro dos lugares, que eu tava com medo de me dar de cara com um cavalo e ele se assustar comigo, né. Outras fotos aqui, né, de lugares que desciam, mas eu não fui em nenhum desses lugares que desciam. Todo lugar que tava meio escuro assim eu evitava, sinceramente. Mais fotos aqui da estrutura, né, dos pilares, outras fotos de pilares, e tudo rodeado de pichação, né, tinha bastante pichação esse lugar. Aqui, ó, por exemplo, esses porãozinhos aqui, ó, dava pra você entrar lá. Mas eu não ia ter coragem pra entrar lá, tá ligado? Mais fotos aqui dos lugares. Esses 2 compartimentos aqui eu não sei o que é. Tinha muita coisa lá que eu não sabia o que era. Mas que com certeza deve ter a ver com a produção de cimento. Mais fotos aqui do lugar. E a estrutura do lugar era muito grande, cara. Parecia que eu tava, tipo, num cenário de The Last of Us, tá ligado? Parecia que eu tava num mundo pós-apocalíptico, tá ligado? Com a vegetação tomando conta do lugar. Tinha alguns grafites também, né? Além de pichação, tinha outros grafites. Tabuão da Serra. Outras... Aqui, se eu não me engano,
eram algumas locomotivas. Tinha também algumas locomotivas abandonadas por aqui. Além das máquinas para produção de cimento, também tinha alguns lugares que tinham locomotivas abandonadas. Se eu não me engano, eu tirei até uma foto de uma locomotiva antiga abandonada por aí. Esses lugares também dava para subir também, essas torres aqui. Só que essas escadinhas de metal aqui não me dava muita segurança. Teve uma escada que eu subi, né, para chegar até o... Aqui, ó, mais pra frente aqui, eu mostro fotos que eu subi até o ponto mais alto da fábrica e eu tive que subir umas escadinhas assim que não tava botando muita fé que ia me aguentar, não. Tinha esse lugar aqui também, que eu não sei dizer bem o que era, tava fechado, era o único lugar da fábrica que tava fechado, tinha um cadeado fechando os portões aqui desse lugar, e dentro desse lugar tinha um torso de um manequim e umas pichações. Né, se você ver aqui, não é uma cena muito convidativa. Inclusive, quando eu vi esse manequim, eu fiquei com medo do caralho, porque parecia um corpo, né? Aqui mais fotos de algumas das outras torres aqui, né? Se eu não me engano, isso aqui deve ser uma chaminé, alguma coisa assim. Aqui, algumas locomotivas antigas. Não sei o que é isso. Eu sei que essa mão aqui não tá pura, né? Não é a mão de uma pessoa normal. Deu um pouquinho de medo, assim. Aqui eu tava subindo para a parte de cima da fábrica, para ver como que era a vista... aérea do lugar. E eu tive que pegar algumas escadinhas lá meio estreitas. Se eu não me engano... Aqui, ó. Eu tive que subir essas escadas, né? Aqui eu já tinha subido, mas eu tava meio que ali embaixo. Eu tive que ir subindo pra chegar nesses lugares. E quando eu fui subindo, tinha essa porra aqui. Não sei dizer o que é isso, mas... enfim. E aqui eu já tinha subido. E aqui a gente tem escrito Os Queixadas Vivem. Depois eu vou explicar a história desse lugar e a relação desse lugar com os Queixadas, né? Eu vou ler um artigo falando sobre isso. Aqui mais... máquinas, não sei o que é. E aqui é uma visão mais por cima da fábrica. Aqui eu tava no telhado de um dos lugares. Aí fui tirando umas fotos para ver a vista mais por cima. Essa aqui é uma vista mais ampla por cima da fábrica. Outra aqui... né, eu tava aqui embaixo, ó. Eu tava numa ruazinha que tem aqui embaixo. E aqui eu subi em cima do telhado. Aqui algumas coisas de energia, eu acho. Um monte de metal enferrujado, né? Pegar um tétano aqui deve ser bem fácil. Não precisa se esforçar muito. E aqui é realmente no ponto mais alto da fábrica. Aqui eu tava no ponto mais alto da fábrica, onde tem escrito Perus. No caso, eu não tenho foto disso aqui agora, mas o lugar que eu estava era exatamente aqui, ó. Aqui em cima. Eu subi essa escadinha aqui que tem do lado, né? Eu entrei ali por dentro e subi depois dessa escadinha. E eu tava exatamente aqui, onde está escrito Cimento Perus, né? Que sou eu exatamente nesse lugar. E dando uma volta aqui, tinha uns buracos no chão, tinha que tomar cuidado para não cair, né? Uma queda de 100 metros, tomei bastante cuidado com isso. E aqui tá aí, ó, viva a resistência dos alguma coisa. Dei uma andada por aí, ó, por exemplo, esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui, se você pisasse aqui, eu não boto fé que essas gradinhas iam segurar você, não. Tinha outros buracos aqui, né, enfim, não tava muito legal de andar por ali. Eu não sabia se todo o solo que eu tava pisando era um solo firme. Daí eu não andei muito por ali. Aqui é a escadinha que eu peguei pra subir ali, né, uma escadinha que tá em ótimas condições aqui, como você pode ver. E essa é uma foto olhando pro horizonte, né? Isso aqui tava muito alto. Pela foto não dá pra ver quão alto tá, mas isso aqui tava alto pra um caralho. Dava medo pra caralho de ficar andando nessas escadas enferrujadas. Aqui mais uma foto mostrando a fábrica de cima. Outra foto aqui mais panorâmica. Aqui, ó. Viva a resistência dos Queixadas. É isso que tava escrito. Aqui, ó. Olha, tipo, assim. Não é o tipo de escada que eu confiaria a minha vida, entendeu? Mas, enfim, eu fui pisando, tipo, nas partes que tinha mais metal. Aqui, ó. Essa parte aqui embaixo, aqui ó, o carro aqui embaixo, ainda tinha pessoas aqui trabalhando, eu não sei direito o que é isso ali embaixo, mas tinha isso ali também. Aqui eu já tava indo embora, porque eu não queria ficar aqui até ficar de noite, né, e até chegar em casa ia ser um bom tempo de trem pra voltar pro meu apartamento. E esse aqui sou eu, de cabelo curto, com piercing no septo, voltando pra casa. Vou ler agora um pouquinho da história desse lugar, né, pra vocês entenderem por que ficou abandonado. Tô aqui no site do Centro de Memória Queixadas, aqui mostrando as datas, né, do lugar, de 1926 até 1987, e aqui eu vou ler um pouquinho sobre. No ano de 1914 foi criada a Estrada de Ferro Perus-Pirapora. Os trilhos possibilitaram o transporte da pedra calcária extraída em Cajamar para Perus. Anos mais tarde, em 1926, o calcário passou a ser utilizado como matéria-prima de cimento produzido pela Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus. O cimento era produzido à base de muito suor e trabalho dos operários que dependiam de baixos salários para sustentar suas famílias. A fábrica foi palco de muitas reivindicações pela garantia de direitos trabalhistas. Em 1956-58, assessorados pelos sindicatos dos trabalhadores nas indústrias de cal, cimento e gesso, os trabalhadores da fábrica iniciaram uma greve que durou 46 dias. Alguns anos mais tarde, em 1962, os Queixadas de Perus, junto a outros sindicatos, participaram ativamente da greve dos 7 anos. Na década de 1970, a Perus
Perus, como era chamada a fábrica, teve seus bens confiscados pelo governo federal após a intervenção dos sindicatos queixadas. O confisco durou até 1977. Em 1975, foram pagos os salários do tempo de greve correspondente a 2.448 dias. Nos anos 1980, a luta em Perus era pela saúde da população. A frase "o pó de cimento esmaga a vida" aparecia em cartazes pregados em portas e em passeatas. A fábrica deixa de extrair pedra calcinada das pedreiras de Cajamar e passa a comprar o material da fábrica de cimento Santa Rica, que tempos depois suspendeu o fornecimento. Em 1987, a fábrica foi fechada definitivamente. Desde então, existe uma luta por esse espaço de memória operária. Então, a fábrica já está abandonada há mais de 30 anos. Eu sempre tive uma fascinação muito grande por os lugares abandonados, e esse foi o maior lugar abandonado que eu já visitei. Foi muito legal, eu sempre gostei de consumir conteúdo de lugares assim, né? Lugares esquecidos no tempo, lugares que ficaram parados no tempo, eu acho muito interessante. Tem dois canais que eu assisto há muito tempo e eu acho muito legal. Um deles é o Chiei, que eu já citei em algum vídeo aqui do canal, onde ele faz exatamente isso. Além de explorar lugares, aqui ó, missão para os restos da antiga cidade fantasma da montanha, entendeu? Bunker nuclear, sabe? Missão aos túneis apocalípticos do metrô soviético dos anos 1980. Esse tipo de conteúdo me atrai muito, eu gosto muito de ver os vídeos dele. É uma pena que alguns dos vídeos dele são deletados do YouTube, não os que ele está invadindo lugares abandonados, mas os que ele está fazendo train surfing, né? Que ele tá pegando trens, tá subindo em trens de transporte de carga para viajar para os lugares. Isso é ilegal e o YouTube não deixa esse tipo de conteúdo monetizar ou ser veiculado na plataforma. Outro cara que é amigo dele também faz o mesmo tipo de conteúdo é o Gifgas, e bom, tá aqui, ó, né? O YouTube está excluindo todos os meus vídeos, mas ele também faz conteúdo. Inclusive ele visitou uma fábrica muito interessante, que é essa daqui, uma fábrica muito maior que essa de Perus, e é muito interessante esse vídeo. Ele também visita uma fábrica abandonada e ele grava. Eu gostaria de, na época que eu fui para a fábrica abandonada, ter uma GoPro ou alguma coisa para gravar os vídeos, mas eu poderia ter gravado com meu celular, mas eu precisava da bateria do celular para voltar para casa, então eu não gravei nada, só tirei fotos. Inclusive é algo que eu quero fazer futuramente no canal, não gravar só lugares abandonados, mas gravar viagens, né? Se virar um nômade digital editando vídeos, né? Assim que eu terminar o curso de nômade digital do Ryan, eu vou sair pelo mundo editando vídeos, né? Com apenas o meu notebook na minha mochila. Mentira, eu não sei se eu vou fazer isso, né? Eu gosto da ideia de ser nômade digital, é uma coisa que eu faria fácil, mas é uma coisa que demanda muita logística, né? Ainda mais eu que trabalho com vídeo, arquivos pesados de vídeo, preciso ter comunicação, preciso ter internet, preciso ter um bom hardware, né? Preciso ter um bom notebook para conseguir editar meus vídeos. É muito difícil fazer essa logística. Se eu trabalhasse com coisas mais simples, que não exigem uma conexão com a internet tão boa assim, ou um computador tão bom, seria mais fácil esse processo de virar um nômade digital, né? E de viver esse estilo de vida. Mas como editor de vídeo, infelizmente, muitas vezes você fica preso na sua ilhazinha de edição, que normalmente é o seu quarto. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo aqui não tem anúncio de membros nem nada. É um vídeo que eu vou só fazer porque eu gosto. É um assunto que eu me interesso. E é uma coisa que eu queria mostrar, porque eu nunca tive muitas pessoas para poder mostrar essas coisas. As pessoas da minha volta nunca se interessaram muito por essas coisas. E essas fotos ficaram perdidas no meu celular. Eu acho legal compartilhar essas coisas aqui no YouTube, no meu canal. Enfim, eu acho que é isso. Tenha uma boa noite e até a próxima.